dia, alunos e alunas. No sábado pela manhã, vocês fizeram a A9. Eu estou gravando agora a retap. No dia seguinte, no domingo, eu recebi a prova, olhei a prova, preparei esses slides para que vocês pudessem assistir à revisão da prova, os que estão em casa, ao mesmo tempo que seus colegas estão assistindo a retap no CMB. Se você não foi à aula, você também tem a oportunidade de assistir a retap e a partir do momento que ela ficar liberada, em qualquer horário que você queira. Provavelmente, para muitos de vocês, vai ser a última aula que vocês terão comigo em 2021. Videoaula. A gente não sabe como vai ficar o ano que vem, mas eu espero que vocês tenham se saído bem na prova. Então, vamos lá corrigi-la. A primeira questão, que no caderno de vocês era a questão 26. Leia o texto abaixo. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam? Mostram livros proibidos? Leem notícias nas gazetas? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Cecília Meirelles, o romanceiro da Inconfidência. Então, Cecília Meirelles é uma das maiores autoras da literatura brasileira. Ela pertence ao modernismo, então vocês só irão estudá-la, né, aqueles que não a conhecem, nunca leram nada dela, no terceiro ano. Mas nós vimos a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira e é um texto literário sobre um dos acontecimentos importantes aí das vésperas da nossa independência. A partir do texto acima e de seus conhecimentos sobre a Inconfidência Mineira, assinale a alternativa correta. A autora, quando fala em livros proibidos, faz referência às influências iluministas. Se você estudou, você nem seguia adiante, tá? Você já teria a sua resposta aqui. Mas vamos ler as outras. A referência a potências estrangeiras refere-se ao apoio que a Inconfidência Mineira recebeu. A Inconfidência Mineira nem se tornou um movimento, de fato, que tentou chegar ao poder. Ela foi descoberta antes. Então, está errada. O trecho, leem notícias nas gazetas, respeito à ampla disseminação de jornais impressos. A imprensa era proibida no Brasil até a chegada de Dom João VI, que permite a abertura do primeiro jornal, mas que era um jornal que simplesmente reportava as notícias que o governo permitia. Só que em Londres foi aberto um outro jornal, que é o Correio Brasiliense, no mesmo ano, e que era mandado de Londres para o Brasil. Mas vejam bem, estou falando do século XIX. E a Inconfidência Mineira aconteceu no final do século XVIII. Não havia jornais. Tá? As casas de fronteira eram locais onde era realizada a cobrança de impostos referentes à mineração. Está errado? A gente não falou sobre isso, né? E não faz sentido nenhum. E a letra E, quando fala em indagações minuciosas, o texto refere-se à devassa, investigação promovida por Portugal que antecedeu a Inconfidência. A devassa ocorreu depois da descoberta da Inconfidência, do planejamento dessa revolta. Então está errado. Questão 27. Observe a charge abaixo. Cerimônia do beijamão desenhada por militar inglês anônimo por volta de 1816. Então, até meados do governo de Dom Pedro II, que não gostava dessa cerimônia, havia a tradição, né, de, em determinadas épocas, em determinados dias pré-determinados, as pessoas elas podiam fazer fila e vir beijar a mão do monarca e fazer pedidos, enfim. Tá? Então, a cerimônia do beijamão é em 1816. O período joanino, 1808-1821, trouxe importantes transformações para o Brasil. Dentre os fatos abaixo, qual seria o correto? Ou quais seriam corretos? Abertura dos portos às nações amigas. Sim. Inauguração da Academia Militar Francesa. Da Academia Militar, desculpe. Também. Criação das escolas de cirurgia na Bahia e no Rio de Janeiro. Todas as turmas que eu entrei, eu falei que, e falei também na videoaula, né? As escolas de medicina eram chamadas de escola de cirurgia, e foram fundadas duas delas no Brasil, logo com a chegada de Dom João. As primeiras escolas
superiores do país. E 4, missão artística francesa. Quais ocorreram durante o período joanino? Todas elas, tá? Então, a resposta era a letra E. Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Questão 28. Brava gente brasileira, longevá, temor servil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Refrão do hino da independência, letra de Dom Pedro I. A respeito da participação de Dom Pedro I no processo de independência do Brasil, são feitas as seguintes afirmações. O Dia do Fico, em janeiro de 1822, foi uma reação às pressões das cortes portuguesas, exigindo o retorno do então príncipe regente para Portugal. Está correto. O Grito do Ipiranga, em setembro de 1828, foi um elemento simbólico que sacramentou politicamente uma separação que já vinha ocorrendo de fato desde pelo menos 1808. Também está correto. Com a chegada de Dom João VI, e a gente falou isso e falou na revisão, bateu isso na revisão, você criou as condições da independência a partir do momento que você transforma o Brasil em centro do Império Português. Então, cria estruturas administrativas, econômicas, políticas e uma mentalidade de que o Brasil tinha plenas condições de ser independente. Então, alguns dos grupos de elite já tinham essa consciência, até poderiam permanecer ligados a Portugal, desde que o Brasil não fosse rebaixado, porém, não era essa a intenção das cortes portuguesas, era rebaixar o Brasil à categoria de colônia de novo. E o 3. O processo conduzido por Dom Pedro I tinha como modelo o ocorrido em outros países do continente, como o Haiti. Bem, nunca, né? Por favor, o modelo do Haiti, que só foi aplicado no Haiti, implicava em tomada de armas por homens, mulheres, negros, mestiços, escravizados ou livres que tomaram poder e estabeleceram uma república negra. Então, totalmente fora de qualquer perspectiva brasileira, onde a independência foi feita preservando as estruturas sociais vigentes, isto é, mantendo a escravidão, mantendo a grande propriedade de terra. Ok? A gente não pode esquecer disso nunca, para a vida inteira. Então, apenas 1 e 2. Questão 29. Artigo 98 da Constituição do Império. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante para, incessantemente, vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Quais são os mais poderes políticos? Executivo, legislativo e judiciário. A gente que esqueceu disso, esqueceu que o poder moderador era um quarto poder, e quando foi pensar regência na questão bônus que vocês fizeram, e até hoje ainda estou recebendo questionamentos de gente que cometeu esse tipo de erro, que a centralização de poder implicava em não ter os 3 poderes e mais o quarto poder moderador, quando, na verdade, quando a gente falava de descentralização de poder na regência, a gente está falando de maior autonomia para as províncias. Apesar de termos divisão entre os poderes aqui, o poder é forte e é centralizado nas mãos do imperador, que está ali, ó. É a chave de toda a organização política. Ele tem muitos poderes na mão dele. Ele é absolutista? Não. A respeito do poder moderador, instituído no Brasil pela Constituição de 1824, assinale a única alternativa correta. O poder moderador, conforme idealizado por Montesquieu, Montesquieu não é o idealizador do poder moderador, foi uma criação de um jurista chamado Benjamin Constant, francês. A dissolução da Câmara dos Deputados é um dos muitos poderes atribuídos ao poder moderador. Esta é a opção correta. O imperador não precisava perguntar a ninguém, ao Conselho de Estado, quando queria dissolver ou não dissolver a Câmara dos Deputados, que implicava imediatamente na convocação de novas eleições. Letra C. Os limites do poder moderador eram definidos pelo chefe do Poder Judiciário. Não. O poder moderador está acima dos demais poderes. As atribuições do poder moderador restringiam-se a questões administrativas e orçamentárias. Não.
O poder moderador era geograficamente limitado à capital imperial, não, tá? Valia para o país inteiro. Vamos lá. Leia o texto abaixo. A regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico levado a cabo pelos interesses dos setores ligados ao café da corte, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, mas de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia, não só pela sua longa duração, como pela situação fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente a garantidora dos limites e interesses antes lusitanos e agora nacionais do Prata. Então, a província mais ao sul do Brasil era o Rio Grande, né? Depois Rio Grande do Sul. Ali era uma região sensível, porque nós tínhamos fronteira com Paraguai, Argentina, Uruguai, ali a região platina, que era uma área de interesse do Brasil. A gente discutiu isso, era fundamental, por exemplo, não somente para o comércio Portugal e o Brasil tinham dificuldade em desempenhar ali, porque os espanhóis e depois as nações independentes tendiam a bloquear, assim como a Inglaterra, que tinha interesse ali, mas principalmente a navegação. Era mais rápido navegar pelo sul e passar pelo estuário do Prata, ir navegando ali pela bacia dos rios Paraná, Paraguai, etc., e do Rio da Prata, para chegar ao Mato Grosso. Então, uma área fundamental. Então, havia um temor durante o século XIX, que o Rio Grande do Sul pudesse se desprender do Brasil, inclusive se unindo ao Uruguai, ou que algo acontecesse ali no Sul que pudesse, por exemplo, prejudicar os interesses do Brasil. Então, a autora é a Sandra Jataí Pesavento, Farrapos com a faca na bota, num livro chamado História do Brasil para Ocupados. A Sandra Jataí Pesavento foi uma importante historiadora brasileira, ela já é falecida, e os livros dela são muito bons e muito acessíveis. Recomendo para vocês. Então vamos lá. Sobre as revoltas regenciais, assinale a alternativa correta. A revolta dos malês trouxe importantes reivindicações do setor açucareiro. A revolta dos malês é uma revolta de escravizados, não tem nada a ver com açúcar. A Sabinada contou com forte apoio popular. Não, a Sabinada foi um movimento que começa com as camadas médias urbanas, e exatamente por começar com as camadas médias urbanas vai ter uma dificuldade muito grande, tanto de conseguir o apoio popular, porque ela não vai levantar bandeiras, não tem como levantar bandeiras de abolição ou de mudança nas estruturas sociais, não tem, não quer, e do outro lado também vai ter uma grande dificuldade de conseguir o apoio dos grandes latifundiários, que desconfiavam desse grupo, que era um grupo muito fraco. A balaiada expressou uma forte união interna entre diferentes setores da sociedade maranhense. Sim e não, porque num primeiro momento, quando você tem a participação do Partido Liberal, de elites, né, que são ligadas a esse partido, você tenta manter ali uma unidade. Só que as reivindicações dos setores populares, inclusive de quilombolas que vão participar do movimento, acaba fazendo com que esses grupos mais ricos, que tinham interesses econômicos, poderiam ser ameaçados caso a balaiada fosse bem sucedida, eles vão o quê? Vão recuar, mostrando aí a fragilidade dessa união dos grupos da província do Maranhão em torno de qualquer bandeira ali da balaiada. A Revolução Farroupilha culmina com a pacificação entre o Império e as elites gaúchas, simbolizada na Paz de Poncho Verde. Chegamos aqui à nossa opção correta, tá? Então, a Farroupilha é o único desses movimentos, que é um movimento que começa com as elites, é liderado pelas elites, mesmo tendo uma adesão popular, terá, em alguns momentos maior ou menor, em algumas regiões maior ou menor. É um movimento que vai ser de elites, né, que eram donos de terra, que tinham experiência militar, até porque aquela região do sul, como a gente falou, era uma região sensível, onde você tinha embates ali constantes, né, entre brasileiros e uruguaios, brasileiros e argentinos. Então, era uma região muito, a fronteira em especial, marcada, né, por essa situação de belicosidade. É elite com elite negociando a paz. Então, são as elites do Império
com as elites da província do Rio Grande. Às vezes, de um lado você tinha parte da família e do outro lado parte da família, irmãos lutando no exército imperial e irmãos lutando ali no exército dos farrapos. Então, a negociação é uma negociação entre elites, está correta. A cabanagem fracassou desde o início em função da sua dificuldade em obter apoio entre as camadas populares. A cabanagem é um movimento, assim como a balaiada, marcadamente popular. As elites participam, mas ou elas acabam se retirando, ou elas representam, como na cabanagem, um papel menor do que em outros movimentos que nós tivemos na época. Ok? Questão 31. Ora, dizeis-se, não é isto uma farsa? Não é isto um verdadeiro absolutismo no estado em que se acham as eleições no nosso país? O poder moderador pode chamar a quem quiser para organizar ministérios. A quem quiser é o presidente do gabinete dos ministros, né? É o que seria o correspondente ao primeiro-ministro brasileiro. Esta pessoa faz a eleição porque há de fazê-la. Esta eleição faz a maioria. Eis aí está o sistema representativo do nosso país. Nabuco de Araújo, discurso ao Senado, 17 de julho de 1868. Então, é alguém, né, que está atacando o modelo eleitoral brasileiro, atacando o poder moderador e dizendo que a gente vive, na verdade, um absolutismo disfarçado. Veja, é um homem de sua época chamando de absolutismo o sistema brasileiro, o que não nos dá o direito de dizer que havia absolutismo no Brasil, que fique claro. Tá? O sistema político denunciado por Nabuco de Araújo foi instituído em 1847 por Dom Pedro II e ficou conhecido como política do café com leite. Não, política do café com leite está ligada à Primeira República, assunto do ano que vem de vocês. Capitanias hereditárias? De forma nenhuma. Parlamentarismo às avessas. E aí a gente explicou bastante isso, porque havia grande possibilidade disso ser cobrado, isso aparece em concursos. No parlamentarismo tradicional britânico, nós temos eleições, o partido majoritário indica o primeiro-ministro é reconhecido pelo rei ou pela rainha. Eleições, o partido de maioria indica o primeiro-ministro. O rei ou a rainha interferiu no processo? Não, está de fora do processo. Oficialmente está de fora do processo, não está dando pitaco em coisa nenhuma. Aqui no Brasil, poderia começar assim, inclusive. O imperador dissolveu a Câmara dos Deputados, lembrem da questão anterior, indicou o presidente do próximo gabinete, que é o primeiro-ministro. Este presidente do gabinete, que é ou do Partido Conservador ou do Partido Liberal, convoca as eleições. Então, tudo começa com o imperador. O imperador indica o primeiro-ministro do partido que ele quiser, do partido que lhe aprouver naquele momento, e aí o primeiro-ministro convoca as eleições. Por isso que há as avessas. Então, tudo começa com o imperador, tudo começa com o monarca, e não com as eleições, ok? Aliás, falando em Senado, se vocês lembram, os senadores, eles são eleitos, então você gera uma lista com os 3 mais votados, mas só assume a cadeira no Senado, que é vitalícia, para a vida inteira, aquele que o imperador escolhe. Então, o controle do imperador sobre o sistema eleitoral é muito grande. É absolutismo? Não, porque no absolutismo nem precisava ter essa fantasia de sistema eleitoral, não precisava. Questão 32. É particularmente no oeste da província de São Paulo, o oeste de 1840, não de 1940, que os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária estereotipadas desde os tempos coloniais no modelo clássico de lavoura canavieira e do engenho de açúcar. A silhueta antiga do senhor de engenho perde aqui alguns dos seus traços característicos, desprendendo-se mais da terra e da tradição, da rotina rural. A terra da lavoura deixa então de ser o seu pequeno mundo para se tornar unicamente seu meio de vida, sua fonte de renda e de riqueza. A fazenda resiste com menos energia à influência urbana. Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, 1995, é o ano da edição do livro. O livro não é desse ano, não.
A primeira edição do Raízes do Brasil, que é um clássico da historiografia brasileira, é de 1936, tá? Então, até seria interessante, isso não compromete nada a questão, que quando se colocasse a referência, se colocasse qual o número da edição, né? Que sei lá, deve ser a 30ª, 40ª edição de um livro que é um livro clássico, um livro clássico da nossa, da história do Brasil. Dentre as transformações citadas no texto, podemos ressaltar a substituição gradativa de mão de obra escrava africana pela mão de obra imigrante assalariada, o que acelerou o processo de dinamização da economia. Esta aqui é a resposta, tá? Então a gente tem que lembrar o seguinte: quando o café começa a se desenvolver no Brasil, não quando ele chega, não quando trazem a primeira plantinha, não, estou falando quando o desenvolvimento da lavoura de café. Vai ocorrer onde? No Rio de Janeiro, seu ponto de partida, principalmente no Vale do Rio Paraíba, Paraíba do Sul, que se espalha também pelas províncias de Minas Gerais e de São Paulo. Então, ali no Rio de Janeiro, na região de Vassouras, principalmente, é o centro irradiador do café. Esse café ele vai se deslocando para São Paulo, primeiro seguindo o Rio, depois indo além. Então, nós temos, ele citou ali 1840, 1840 é quando você começa a ocupação daquilo que a gente chamou em aula de Oeste Velho Paulista, a região de Campinas, onde está a SpaceX. E aí você vai seguindo ainda mais para o oeste de São Paulo. E depois você vai para o Paraná. Do outro lado, você tem as lavouras em Minas Gerais e algumas lavouras também no Espírito Santo. Então, o café ele vai se expandindo, mas a região onde a lavoura de café ela vai se afastar gradativamente, principalmente a partir da década de 1880, ou seja, não é de imediato ali nos anos 40, mas você vai caminhando aí, se afastando daquele modelo tradicional, que era o quê? Você tinha um senhor de terra, cuja produção agrícola se baseava na exploração da mão de obra de escravizados negros. Isso vai sendo substituído por outras formas de parceria, até com os negros ainda escravizados, mas depois isso vai se transformar ainda mais radicalmente com a chegada do imigrante. Por que você tem que trazer o imigrante? Porque em 1850 o tráfico negreiro acaba. Então, a possibilidade de você trazer gente da África para engrossar as fileiras de escravizados aqui é muito pouca, né? Só mediante contrabando, correndo riscos. E você vai o quê? Começando aquele processo de abolição da escravatura, que no Brasil ele é gradual, mas implica, por exemplo, até dificultar que você possa mandar escravizados de uma província para outra, então das regiões empobrecidas do açúcar para o sudeste do café. Então, por opção ou por necessidade, a lavoura de São Paulo é muito mais dinâmica, incorpora princípios capitalistas, né, mais modernos, muito mais rapidamente do que em outras regiões, que, no caso do Rio de Janeiro, estavam condenadas, inclusive, ao desaparecimento. Tá? Então, vamos lá para a letra B, só para ver o que tinha na questão. O abandono do cultivo da espécie arábica do café pela espécie robusta. A gente nem discutiu isso. O café arábica ele é predominante no Brasil até hoje. A mudança da forma de organização da sociedade, que deixa a forma matriarcal. Oi? Precisa continuar lendo? Não, né? D. A inovação da forma de tratamento do solo, que passa a ser revolvido pelo arado de tração tripla. A gente nem discutiu isso, então isso não poderia ser cobrado. Não é algo que a gente escuta em sala. Aliás, em termos de inovação tecnológica, você vai ter muito pouco. Você tem muito mais inovação, menos no plantio, porque plantar café é algo muito simples, né, dentro do pro padrão da época, padrão que se existe. É muito mais na forma como você trata o grão, como você vai moer, na tecnologia que você vai investir para levar esse grão mais rápido, daí a ferrovia para os portos, nas vantagens da terra roxa, né, que a gente sabe que é a terra roça, a terra vermelha desse oeste paulista, que é muito mais fértil do que aquelas do Vale do Paraíba. Então a questão não passa por aí. O retorno ao sistema de parceria existente no Brasil durante o período das capitanias hereditárias e que dava mais segurança. Não, nada disso. Embora, como eu falei, né,
formas de trabalho outras vão se desenvolver nessas regiões, inclusive a parceria, mas não é essa questão central aí que o Sérgio Buarque de Holanda está falando. Questão 33. O que de coração desejo é ver concluída esta maldita guerra, que já tanto tem arruinado o nosso país. Caxias chama de maldita guerra, o Barão de Mauá também numa carta chama de maldita guerra, era um termo utilizado à época e que vai dar nome ao livro, que é o principal livro hoje sobre a Guerra do Paraguai, que precisa ser republicado, que é o livro do Duratioto, Maldita Guerra. A gente falou disso nas aulas. Ofício confidencial de Caxias, dirigido ao ministro da Guerra Brasileira, em Tuiuti, 10 de junho de 1867. Sobre a participação de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, na Guerra da Tríplice Aliança, assinale a alternativa correta. Preciosismo, eu sei, mas quando ele participa da guerra, ele ainda é o Marquês de Caxias. Ele vai ser transformado em duque, como, inclusive, uma recompensa pelo seu desempenho como líder militar dentro da Guerra do Paraguai. Vamos lá. Caxias comandou as tropas da Tríplice Aliança desde o início do conflito? Não. No início do conflito, o líder das tropas da Tríplice Aliança era o presidente da Argentina, que depois ele abandona o comando das tropas, como a guerra se prolonga, ele acaba tendo que enfrentar forte oposição em seu país. Então ele se retira e aí é que se abre espaço para que Caxias possa assumir o comando geral, que ele nem assume de imediato. Primeiro ele assume o comando das tropas do Brasil e depois o comando geral. Na Batalha de Tuiuti, impediu o avanço das tropas paraguaias, ordenando que seus soldados cavassem um fosso profundo. Gente, não tinha nem como essa daqui ser a opção correta, porque a Batalha de Tuiuti ela acontece antes de Caxias assumir o comando das tropas, ok? Então, não poderia ser correta, porque ela é cronologicamente correta, e também porque você não cobraria na prova, suponho eu, detalhes de batalhas que pudesse exigir que o aluno ou a aluna de um ensino médio tivessem que decorar isso. Ainda que seja muito importante conhecer o papel do Duque de Caxias na Guerra do Paraguai, tá? E deveria ser importante para qualquer aluno de qualquer colégio, militar ou não, tá? Mas não é o caso aqui. Letra C é a nossa correta. Foi o principal responsável pela série de campanhas vitoriosas em dezembro de 1868, que ficou conhecida como Dezembrada. Então, você tem uma sequência de batalhas. E no 1º de janeiro de 1869, as tropas da Tríplice Aliança tomam Assunção. A tomada de Assunção, em termos militares, já representaria o fim do conflito. Tomou a capital do inimigo. E Caxias desejava negociar o fim da guerra numa posição vitoriosa para a Tríplice Aliança. Quem impede o Duque de Caxias de fazer isso é o imperador. E o Duque de Caxias ele entrega o seu comando logo em seguida, né? Argumentando questões de saúde, mas nós temos aqui um impasse, que é um impasse muito claro. A guerra militarmente estava terminada, mas Dom Pedro II acreditava que o fim da Guerra do Paraguai só viria com a captura ou a morte de Solano Lopes. Então, continuemos só para saber. Comandou a divisão encouraçada, composta. Veja, se você me perguntar o que é isso, eu também não sei. Mas, de novo, são detalhes e minúcias que não seriam cobradas como alternativa correta numa prova de ensino médio, tá? Como marechal de campo, teve importante participação na retomada de Uruguaiana. A retomada de Uruguaiana é o início da guerra. Então, Caxias não estava envolvido nesse momento de forma alguma. Então, correto. E acabou, né? E para alguns de vocês, o ano acabou em história. Então, primeira coisa, eu gostaria de agradecer, né, a todos os alunos e alunas pela atenção e pelo esforço de vocês. É o nosso 2º ano muito atípico, né? É outro ano de pandemia e eu acredito ainda que 2022 não vai ser um ano comum, um ano normal. Então eu sei que para vocês, adolescentes, é uma situação de muito estresse, de muita angústia, de muitas dificuldades, porque nós não tivemos, né, o contato que nós gostaríamos de ter com vocês. Nós não tivemos a possibilidade, né, de ter aquelas estruturas que alguns de vocês acostumaram a vida inteira na escolar,
de ter uma sala de aula com 30 alunos, 30 e pouquinhos alunos. Então, é, toda, todo, toda a situação, né, que a gente enfrentou certamente teve impacto na vida de vocês esse ano e vai ter impacto durante a vida inteira, né? A vida escolar de vocês, ela, ela vai levar, né, para sempre as marcas desse período, assim como a minha vida como professora, a vida do Tenente Braga, a vida do Coronel dos Anjos e de tantos outros professores que talvez vocês tenham, né, tido aula esse ano, até em história mesmo, né, e que estavam ali se desdobrando e fazendo o máximo que podiam e conseguiam dentro das nossas possibilidades para que vocês tivessem o ano letivo menos acidentado possível. Então, do comando do colégio, né, até os professores, né, e os funcionários que se preocupam, que estão ali, né, mobilizados para que vocês possam ter salas limpas, ter condições favoráveis para que vocês tenham aulas com o mínimo de risco possível, né? Todo mundo se comprometeu para fazer o melhor, né? Não houve ninguém no CMB que tenha pensado assim, ah, não, tanto faz como tanto fez e os alunos que se virem, né? Então eu espero, né, que para a maioria de vocês possa ter sido um ano que tenha valido a pena, tá? Em que você tenha aprendido alguma coisa, não somente de conteúdo, e quando eu falo isso aqui é para vocês levarem para a vida, é para levar para a vida mesmo, mas também, né, de crescimento como seres humanos, de amadurecimento. Sempre, né, sempre vai faltar alguma coisa, né? Sempre poderia ter sido melhor, mas a gente só tem como ver o que poderia fazer de melhor ou não depois que a gente já passou pela experiência. Então, eu que fiz uma parte considerável das videoaulas, eu agradeço a todo aluno e aluna que assistiu, que entrou no chat. Não vou citar, né, assim, começar a citar, fulano, beltrano, ciclano, mas aqueles que entraram no chat com mais frequência sabem quem são, né, que usaram das ferramentas que tínhamos disponíveis para poder aprender, perguntar, questionar, etc, etc, etc. Para aqueles que ainda continuarão, que por algum motivo não conseguiram fechar a nota de história, agora é o momento de vocês tentarem, né, compensar algum deslize, alguma dificuldade que vocês tiveram ao longo do ano. Vocês não estão derrotados, vocês não são menores do que aqueles que vão ser aprovados. Né? Vocês só vão precisar agora fazer um esforço maior. Né? E precisam se dedicar e ter confiança em vocês. Então, de novo, muito obrigada, porque o trabalho que a gente faz, quem estava no presencial e quem estava em teletrabalho, o que a gente faz é por vocês. Às vezes eu gravava uma aula, a aula não ficava boa o suficiente, eu regravava essa aula, e aí até me perguntavam, mas por que você está fazendo isso? Porque vocês merecem a melhor aula possível. E eu até fiquei muito chateada, porque uma das últimas aulas que foram a segunda aula, né, de Crise do Império, eu esqueci um caco ali no meio da aula que eu tinha que ter cortado e não cortei. Ou às vezes tossia e não consegui, esqueci de cortar aquela tosse. Tudo isso me incomodava muito porque isso não tornava aquela aula a melhor possível para vocês. Então, boa sorte, feliz 2022 para aqueles que estão partindo e estaremos com vocês que ainda não terminaram, não conseguiram fechar o ano nas aulas de recuperação. Tchau, tchau, então. Obrigada pela atenção.